Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre uma série super curtinha que eu acredito que entrou em cartaz agora na Netflix. É Sexo, Sangue e Royalty. Royalty, algo assim. É estilo Bridgerton, mas parece ser menos ficção e mais realidade. É a história de Ana Bolonha, que ela é a mãe da Rainha Elizabeth. Ela, acho que acredito que em 1520, ela conheceu o rei da Inglaterra, mas ele era casado, acredito que com a irmã quer dizer, com a esposa do irmão dele. Não sei se o irmão separou, morreu, e aí o irmão mais novo era obrigado a casar com a esposa, algo assim. E ele gostou da Ana porque ela tinha umas ideias mais modernas para a época, né? Que no ano de 1500 era uma coisa bem antiga ainda. E era época de reis, de monarquia. E ela não queria ficar com ele porque ele era casado. Aí ele falava que amava ela, falou, mas isso não é o bastante, e ele queria que ela fosse amante dele. E ela não aceitou de maneira alguma. E o pai dela, você vai acabar com a nossa família, não sei o quê. E nossa, mas um pai querendo que a filha seja amante, né? Vai entender a cabeça do pessoal de 1500. Aí, como ele era o rei da Inglaterra, não podia nem falar não pra ele. Aí ele pediu a anulação do casamento dele, porque foi 7 anos dele apaixonado, querendo muito essa menina. E ele pediu a anulação do casamento. Acredito que ele teve uma filha com essa mulher, ex-mulher do irmão, né? Teve uma filha e ela não deu um filho homem pra ele. Só que a Ana já era mais velha quando ela se casou, então a preocupação dela era não conseguir engravidar, não conseguir dar filhos pra ele. E ele precisava de um filho homem pra governar a Inglaterra. E ela já achava que uma menina poderia fazer isso, mas ele não concordava. Então, ele pediu anulação. Quando ela ainda foi pra casa dele, ele ainda era casado, assim, entre aspas, né? Aí eles se casaram e ainda demorou pra sair a anulação do casamento. E ela foi condecorada algum tempo depois como a rainha da Inglaterra. Ela ficou super feliz. Ela já estava grávida do primeiro filho. E quando o neném nasce, ela fica apavorada porque era uma menina, não era um menino. E o astrólogo tinha falado que ele ia ter um menino. E ela tava super feliz que era um menino, e era uma menina. Mas até aí tudo bem. Aí ela ficou preocupada e falou: nossa, segundo filho vai ser um homem, eu tenho certeza que vai ser um homem. E ele também tinha toda a certeza do mundo. E ele fica viúvo da primeira esposa, então quer dizer, o casamento deles estavam valendo mesmo. E ela engravida novamente. E quando ela tá passando por algum lugar, ela começa a passar mal e ela volta pro castelo, ela perde o segundo filho. Ela tem um aborto e ela fica arrasada, e porque era um menino, a irmã dela chega grávida lá, ela fica mais perturbada ainda numa dessas festas. E a irmã já tinha sido amante desse rei também, era muita bagunça naquela época, pois o povo fala que é os dias de hoje. A irmã era amante dele, e a irmã tinha tido um filho também, não sabia nem quem era o pai, e ela não gostava dele. Mas ela ficou super arrasada de ver que a irmã tava grávida e ela não. Aí ela engravida do terceiro, e daí falou: não, agora é certeza, o astrólogo falou que é certeza que é um menino. Aí ele sofre um acidente, bate a cabeça e quase morre. Ela fica rezando pra dar tudo certo, porque caso ele morresse, ia comprometer o futuro dela. Que a mulher naquela época não tinha voz, não tinha nada, mesmo ela sendo mais pra frente, mais moderna, era muito complicado. Aí ela, quando ele sai, ele começa a voltar ao normal e, tipo, ele não teve nenhuma sequela, né, do que ele bateu a cabeça. E ela fica super feliz dele voltar pra casa pra se recuperar. Ela entra no quarto, a empregada tava sentada no colo dele e ele tava junto com a empregada. Quer dizer, ela ficou arrasada. Ela ficou tão nervosa, mas tão nervosa, e a hora que ela saiu brigando, ela perde o terceiro filho. Então ele fala que o casamento deles é amaldiçoado, que a culpa é dela, que ela não deu um filho homem pra ele, como se a mulher tivesse alguma culpa nisso. Aí nisso eles inventam, faz um monte de burburinho, principalmente essas mulheres que queriam o lugar dela, e ele também já tava querendo ficar com outra mulher, quer dizer, por aí você já vê que ele não presta. E ele fez de tudo pra ficar com ela, largou da outra e agora não quer ela. Só que naquela época, o adultério, quer dizer, o homem podia ter várias amantes, mas o adultério pra mulher era considerado crime. Ou ela seria queimada, ou ela seria morta à espada. Aí ele mesmo condenou, pediu lá que ele tinha os melhores advogados, era um homem que roubava todo o dinheiro lá. E inventaram que ela traiu ele com o pessoal da corte, até com o irmão dela. O irmão dela também seria morto. Esse homem também seria morto, que é um de que ela fala que eles falaram que era amante dela. Um homem que ela até conversou, falou assim: eu sou casada, eu só poderia ter outro homem se acontecesse alguma coisa com o meu marido.
E nisso esse homem também vai pro meio e eles matam ela, a espada corta a cabeça dela em praça pública. E ela ficou muito preocupada com a filha dela, o que seria que ela teve uma menina com ele. Aí ela ainda agradece, diz que o rei era um ótimo rei e tudo, e ela morre. Então é uma parte muito triste. Só que a filha dela herda o trono, ele não tem mais filhos, nem um filho homem, e ela é a rainha da Inglaterra. É a Elizabeth, acho que primeira, acho que é Elizabeth primeiro, não tenho certeza. Ela se transforma na rainha, ela reina por 44 anos e não se casa. Essa eu acho que acredito que foi a mais inteligente de todas. Então eu acredito que é uma série legal, uma série adulta, deve ser 16 mais, 16A, algo assim, não é pra criança, mas é pra gente ver um pouquinho como foi o passado. E tem até uns historiadores ajudando a contar. Acho que vale a pena assistir. Bom, a dica de série curtinha pro fim de semana. Beijos!